Hoje eu vim falar um pouco sobre a imaturidade espiritual. Você se considera um crente maduro na fé? Há pessoas que hoje têm permeado a igreja de forma abundante que são imaturas na fé. Mas por que alguém pode ser imaturo na fé enquanto o outro amadurece na fé e gera frutos, né? Por quê? E esses frutos aí eu não estou me referindo a fruto do Espírito, porque o Espírito Santo produz fruto em nós cristãos, né? Convertidos, transformados. Eu estou falando de pessoas que se convertem através da sua própria vida, do seu testemunho, da sua conduta, e elas passam a querer e a desejar conhecer esse Deus a quem você serve, a quem eu sirvo. E você discipula essa pessoa e ela, como você, cresce espiritualmente. Mas por que será que ainda temos crianças na fé? Crianças, não aquelas que estão em desenvolvimento, mas aquelas que estão com retardo, atraso, né, no desenvolvimento espiritual. Por que será que isso acontece? Há alguns cristãos que teimam em não ler a palavra e por isso não crescem espiritualmente. E quando dizem que leem, a sensação que dá em nós, que escutamos isso e conhecemos, né, a vida, o testemunho da pessoa, é de que ela está lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Não é possível que alguém que lê a palavra, onde o Espírito Santo te revela enquanto você faz a leitura, não é possível que essa pessoa receba essas revelações, esse crescimento espiritual e continue menino na fé. E ainda pergunta, para que eu tenho que ler a Bíblia várias vezes, se aquilo que está escrito não muda? Muda sim. A palavra de Deus fala algo a respeito dela própria. Eu vou ler aqui em Hebreus 4:12. Pega a sua Bíblia e acompanhe. Hebreus 4:12. É sempre importante enquanto a gente vai fazer, enquanto eu faço a leitura da palavra, que você acompanhe, tá? Tá aqui. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Olha o que a Bíblia diz a respeito da palavra de Deus. Ela é viva e é eficaz. E é por isso que algumas pessoas se assustam e falam assim, puxa, cada vez que eu leio a palavra, Deus fala de uma forma diferente ao meu coração. É porque ela é viva, meu irmão. Então é importante que você faça a leitura da palavra e não somente isso. Mas tão importante quanto você ler é você obedecer a palavra. Vamos abrir agora em Hebreus 5:13, bem pertinho. Se abrir em Hebreus aí, deixa aberto. Vamos lá. Hebreus 5:13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Agora olha o que diz o 14, ó. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Diferença entre o cristão imaturo, ainda criança, e eu não estou falando de um cristão que ainda não teve o seu crescimento espiritual, estou falando de um cristão novo convertido que precisa do leite, né? Para um cristão maduro na fé. Perceberam a diferença? Então, depois releia, eu creio que Deus vai falar ao seu coração. É importante a leitura da palavra. Como você pode obedecer a algo do qual você desconhece a orientação? Então, a leitura da palavra é algo que a gente precisa comer. É tão imprescindível quanto o alimento diário para o nosso físico. É um alimento diário para o nosso espírito. A Bíblia diz que aquilo que a gente se inclina mais é mais forte em nós, se carne, carne, se espírito, espírito. Então vamos nos inclinar para as coisas do espírito para que possamos ter entendimento e crescimento. Vamos imaginar um bebezinho. O bebezinho, quando ele nasce, e aí o cristão, né, recém-convertido, vamos fazer um paralelo.
ele precisa do quê? Ele precisa do leite materno, ele mama, né? E aí a leite materno vai fazendo ele se desenvolver de forma saudável. Não é verdade? O cristão também precisa desse leite, né? Então vamos lá, esse leite aí é um leite espiritual, né? A palavra. E aí o que acontece? Se a mãe começa a dar outros alimentos, né, que não devem ser dados porque o leite é o bastante, vai ter prejuízo no desenvolvimento dessa criança. Com toda certeza. Não é tempo. Se ela der um alimento sólido para uma criança que precisa de leite, pode haver um engasgo e até uma morte. Não é verdade? E aí, o que acontece? E aí, fora a parte intestinal dessa criança, que ela pode passar mal por vários dias, etc. O cristão do mesmo jeito. O alimento, a palavra de Deus, é suficiente. Então parem, novos convertidos, de procurar ventos de doutrinas aí fora e outros acessórios, né, complementos da palavra. A palavra por si só é suficiente, ela não precisa de complementos. Depois que você entende, que você tem feito a leitura, que você está crescendo, aí sim, você consegue fazer uma leitura de outros livros, devocionais, mas o básico para você, novo convertido, é a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é viva e é eficaz. Cuidado, tá? Cuidado com isso. E aí vem, com o passar do tempo, essa alimentação vai se tornando cada vez mais sólida, né? Cada vez mais sólida e mais entendimento da palavra, mais necessidade de você estar muito bem alimentado e forte. E para isso, essa força a gente só acha em Deus, né? E aí você está lendo a palavra, você está crescendo espiritualmente, tendo experiências com Deus, conhecimento do Senhor, comunhão com Deus, você deixa de ser menino na fé, não é verdade? Para se tornar um homem, uma mulher firmada no Senhor. E nenhum vento de doutrina vem para cá para perturbar, para tirar os seus olhos fixos de Deus. Porque você sabe o que está na palavra e você diz, não, isso não está escrito na palavra, porque eu conheço, eu tenho lido a palavra. E o Espírito Santo de Deus nos revela aquilo que a gente leu. Ele nos faz lembrar, mas você só pode lembrar aquilo que você conhece, não é verdade? Vamos pensar agora um pouquinho nas atitudes, né, dos meninos na fé. Pensa bem, a pessoa adoece e aí ela recebe a visita dos irmãos, que nós somos igreja, não é verdade? Mas ela fica triste. Ela continua triste, muito embora as pessoas tenham se preocupado, tenham orado, perguntado, mas ela não recebeu a visita do pastor. E se não recebeu a visita do pastor, ela não está nunca conformada. Sai até da igreja, muda até da igreja. Isso é coisa de cristão menino na fé, gente. Em primeiro lugar, o Senhor está contigo. Em segundo, a grande congregação está preocupada, tem ligado. Só não vai se preocupar e ligar se você não disser. E eu já vi casos assim, o cristão não diz que está doente e fala, ninguém veio perguntar por mim. Ninguém... Fala, pede ajuda. As pessoas não conseguem adivinhar, graças a Deus, que não é nem bíblico isso, né? Os adivinhas não herdarão o reino de Deus. Então, pelo amor de Deus, fale. Tô doente, socorro, me ajuda. Certo? O pastor não foi, mas fomos todos nós, igreja. Por favor, irmão. Isso é meninice, é coisa de menino na fé. A Sayonara passou e não falou comigo. Fulano passou e não falou comigo. Tá vendo? Quem é ela? E aí, fofoca. Não existe fofoca gospel não, viu, meu irmão? Então não fica contando uma coisa para um e outro, dizendo que vai orar, sendo que é fofoca. Cuidado com isso é meninice também espiritual. E a outra coisa é só gosto da pregação de tal pessoa, de tal pastor. Eu só vou na pregação dele. Gente, quem é que fala com você? É o Espírito Santo de Deus e o pastor. O pastor é um instrumento usado pelo Senhor. E se ele usar o pastor fulano, ele vai usar o outro pastor também. Ele vai usar quem ele quer, mas vai falar com a sua vida. Pare, você que gosta do alimento mastigado, pare de querer tudo mastigado e busque você ao Senhor. Você pode ouvir diretamente do trono de Deus a tua resposta. Eu acho incrível, né, que as pessoas não leem a palavra, né, que se dizem cristãos, não, alguns deles não leem a palavra. Às vezes eu estou aqui aconselhando a mulher e ela me pergunta assim, por exemplo, né,
da parte sexual. E aí? Você acha que eu devo ou que eu não devo? Né? Sempre que ele quiser, eu vou me relacionar, né, com ele. Aí eu falei assim, o que a palavra diz? A palavra diz que o seu corpo não te pertence mais, mas ao seu esposo, né? E o inverso também é verdadeiro. E ela fica assim, mas sim, mas você acha o quê? Gente, eu não tenho que achar nada. Parem de querer alimento mastigado. A palavra de Deus te direciona, o teu corpo não é mais teu, pertence ao seu esposo. O que você vai fazer? Você é do seu amado. Seja uma mulher sábia. Tantas meninices, né? Liderança e autoridade espiritual. Esse, para mim, é um dos problemas maiores e mais profundos dentro de uma igreja. A liderança espiritual é a autoridade colocada por Deus sobre a sua vida. E quando você se levanta contra a autoridade espiritual, você se levanta contra o próprio Deus. Porque foi Ele quem colocou essa autoridade sobre a sua vida. Então você precisa aprender o que é autoridade espiritual e respeitar a sua liderança. Vamos deixar de meninice e crescer. Isso é muito importante, gente. A mesma coisa é assim, ela que veio me pedir desculpa, ele que veio me pedir desculpa. Fui ele quem errou? E o que a palavra diz a esse respeito? Nós devemos perdoar. Independente, pessoal, da pessoa vir pedir perdão ou não, já libere perdão para essa pessoa. Já libere. Entende? Mas foi ele quem errou. Amontoe brasa sobre a cabeça dele. Ame. Perdoe. Com certeza ele vai crescer muito mais espiritualmente, né? Vendo essa sua atitude do que vendo a atitude inversa a essa, né? Não falo mais com ele. Gente, quanta meninice eu tenho visto no meio cristão. Quanta meninice, sabe? Me aborreceu, me chateei com ele, não falo mais com ele. Não falo mais. Quero mais saber dele, quero mais saber dela. Pronto, para mim morreu. Cristão, é isso que te ensina a palavra de Deus? Volta lá na palavra e leia ela toda. Com certeza você está precisando. A outra coisa são os jargões. O povo ama um jargão, Deus é bom em todo tempo. Você já leu a palavra? Não, eu assisti o filme Quarto de Guerra. Vai ler a palavra, gente. Deus realmente é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Mas é porque a palavra de Deus diz isso. Não é porque lá no filme Quarto de Guerra foi dito isso e as pessoas gostaram. Então assim, eu amo e repito, mas eu repito porque eu sei que está na palavra, eu tenho esse conhecimento. E assim, para fechar algumas características das meninices, eu vou falar sobre uma que para mim é o absurdo dos absurdos. Estou de mal com Deus. Gente, quem é Deus? Quem é Deus na sua vida? Qual o lugar do Senhor em sua vida? Você precisa colocar Deus no seu trono. Dele, tá? No trono dele em sua vida. Porque Deus é rei. Porque Deus é sacerdote. Porque Deus é pai. Deus não é homem para que você fale dessa maneira. Você precisa ter reverência. E você jamais vai ter se você nunca entender quem é Deus. E depois quem é Deus em sua vida. Deus é soberano. Deus é Senhor. Cuidado, pessoal. Muito cuidado com isso. Paulo disse aos Coríntios, vamos lá. 1 Coríntios 3, 1, 2. Eu primeiro vou ler 1 Coríntios 13, 11 primeiro para vocês. Vamos lá, 1 Coríntios 13, 11. Acho que vai ser importante fazer a leitura desse texto primeiro. Primeiro aos Coríntios 13, 11. Vamos lá. Abra a sua palavra, tá? Você precisa acompanhar, aprenda isso. Sempre acompanhe. Vamos lá. Todas estas coisas, porém, são realizadas. Eu vou começar no 10. 1 Coríntios 13, 11. Eu tô lendo errado, tá? Vamos lá, gente, me corrigindo. Estranhei o texto, tá? Porque eu estudei pra gente poder conversar aqui. 13, 11, achei. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino.
Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então o veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Deus nos conhece plenamente. Ele sabe do que nós precisamos. Mas nós também precisamos conhecer ao Senhor. Um dia o conheceremos face a face. Mas enquanto isso, busquemos comunhão com Deus, conhecimento do Senhor. E você não vai adquirir em outro lugar, senão na palavra de Deus, através de oração, de comunhão constante com o Senhor. Né? Agora sim, eu vou ler em 1 Coríntios 3, 1, 2. Vamos lá. Também um texto muito importante. 1 Coríntios 3, 1, 2. Irmãos, abra a palavra, tá, irmão? Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais. Isso aqui foi Paulo que disse aos Coríntios. Olha que triste. Olha que triste que ele disse. Ó. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Menino na fé é isso. É uma pessoa carnal, né? Como a crianças em Cristo. Dê-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condição de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? O menino espiritual é carnal e age como mundano, se mete em confusão, em divisão na igreja, é invejoso, então age como mundano. Vamos crescer, meu irmão, porque é o que Deus quer, né? Deus quer que a gente desenvolva. Ele tem o melhor para nós, né? Ensina-me a fazer a tua vontade, diga isso a Deus. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. E a vontade de Deus é o quê? Para você que lê a palavra. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Precisamos pedir isso a Deus. Ensina-me a fazer a tua vontade. Mas como conhecer a vontade de Deus? Lê a palavra. A vontade de Deus está aqui. Ele nos revela a sua vontade, né? Deus quer que amadurecemos. Vamos fechar aqui no último texto, que é um texto muito importante, que está em Efésios 4. Vá abrindo aí. Efésios 4, 13 e 14. Abra a palavra. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude em Cristo. Então, o que Deus quer, né, que aconteça? O que Ele quer de nós? Ele quer que a gente chegue à maturidade. Ele deseja, isso é desejo do Senhor. E a vontade dele sempre para as nossas vidas será boa, perfeita e agradável. E Deus é bom em todo tempo. Então, meu irmão, leia a palavra. Você quer amadurecer, você precisa amadurecer na fé. Leia a palavra. Busque e permita de Deus que Ele te eleve a um outro nível espiritual. Saia desse nível de criança, você precisa desenvolver. Senão você vai ter um retardo espiritual, não é verdade? E vai agir a vida inteira como um menino, como um carnal ou mundano, não é verdade? E as atitudes não são boas e o preço não é pequeno, é um preço alto a pagar. Então, deixemos as meninices de lado, nós, eu, você, porque nós estamos aqui ainda crescendo em Cristo, não estagnados, tá? Mas crescendo em Cristo. Então, deixemos as meninices de lado e nos permitamos sermos amadurecidos através do Espírito Santo de Deus, que nos fortalece, nos revela, nos consola, através do Senhor Jesus, porque Deus deseja que nós cresçamos
cresçamos na fé, cresçamos em unidade, cresçamos também no conhecimento de Deus. E, irmão, não há outro jeito de se conhecer a Deus, senão através da sua palavra, que é viva e eficaz, conforme nós conversamos, tá bom? Então busque amadurecer, meu irmão, busque isso no Senhor. O Senhor deseja isso para a sua vida. Saia da meninice e Deus vai te usar para muitas outras vidas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê paz, te fortaleça e que essa reflexão não seja jogada fora, mas que fique na sua mente, no seu coração e que você busque crescer espiritualmente. Eu sou Sayonara Marques e minha página no Facebook é Despertar Espiritual Diário. Fique na paz de Deus!